Olá pessoal, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 3 de fevereiro. Ontem eu estava na feira e aí aquela repórter Lilian Ribeiro, da Globo News, que é ótima, jornalista, repórter e tal, eu encontrei com ela na feira, a vi na feira, e aí, enfim, fui lá dizer, olha, eu acompanho teu trabalho e tal, não sei o quê. Ela teve um câncer, né? E eu falei, pô, e ela falou sobre isso na televisão e tal. E aí eu falei, torcemos todos por você, que bom e tal. Ela falou assim, então vai me dar uma entrevista. E aí ela queria saber sobre preços de alimentos, eu estava na feira e tal. Aí falei bonitinho, direitinho. E era para sair hoje de manhã no Bom Dia Brasil, mas não saiu. Essas coisas que tem, né? Você faz a reportagem, fica lá e aí eles usam ou não usam de acordo com os critérios deles e tal, não sei o quê. Então, já que o Márcio Adriano não apareceu na televisão, vocês vão ter que me ver por aqui mesmo. Como eu tô brincando, dizendo o seguinte, fica lá pro acervo da Globo News. Pô, tô com uma pestana aqui me incomodando. Fica lá no acervo da Globo News para eles, quando quiserem usar. Olha só, gente, ontem, agora falando sério, quando eu falei aquela história, eu falei que aquilo estava faltando coisa, né? Aquela história toda lá do Marcos Duval, Alexandre de Moraes, Bolsonaro, Daniel Silveira. Eu esqueci de falar a conclusão principal. É que, na minha opinião, quando ele diz, né, o Marcos Duval, que queria abordar o Alexandre de Moraes para fazer uma gravação a pedido do Bolsonaro e do Daniel Silveira, para ver se o Alexandre de Moraes cometia algum deslize ali de palavras e tal, e aí que permitisse afastá-lo do inquérito lá dos atos antidemocráticos. Ou, dependendo do que dissesse, até prender, ele chega a dizer isso, Marcos Duval, não, que aí, dependendo do que ele falasse, ele podia até ser preso e tal, e o Bolsonaro continuaria presidente. Como é que é isso? Lembram? Isso aí linka, é isso que eu não falei ontem, isso linka com a história da minuta do decreto golpista. Entendeu? Porque assim, lembrem, o decreto golpista era estado de defesa no TSE, coisa que nem existe, tá? Não existe isso. Você faz num estado, você faz num setor da segurança, você faz no setor de saúde, mas não num órgão, ainda mais de outro poder, né? Então era isso. Era dizer o seguinte, olha só, Alexandre de Moraes, presidente do TSE, preso, né, dependendo do que ele falasse, e aí é necessário botar lá uma junta que seria majoritariamente composta por milicos, né? Milicos, inclusive do GSI, que estava envolvido na história do golpe contra Alexandre de Moraes. Então, esse fecho que ontem eu não fiz, estou fazendo agora. Muito bem, agora vamos lá, desdobramentos. Ontem o Marcos Duval deu 3 versões distintas sobre o mesmo fato. E assim, completamente antagônicas. E é muito engraçado que ele diz assim, eu não minto. E aí apareceu o outro senador, veja o nível do nosso Senado, né? Aquele Cajuru, que era, salvo engano meu, era repórter esportivo na Bandeirantes ou na Record, sei lá onde que ele era. Aí o Cajuru disse assim, ele é meu amigo e eu afirmo, ele não mente. Mente muito. Mente muito. Só ontem mentiu pelo menos 2 vezes, considerando que uma das versões pode ser verdadeira, mas que hoje nós vamos ver que ela já não é. As 3 foram mentirosas. O Flávio Bolsonaro também deu 3 versões distintas ontem. Ou seja, os caras são convictos, né, do que falam, do que fazem, etc. O Bolsonaro, lá de Orlando, confirmou que houve a reunião e confirmou o teor da reunião, que era para tratar da proposta do Daniel Silveira, né, aspas, de golpe. Aí ele disse que ele ficou em silêncio porque a proposta do Daniel Silveira era coisa de maluco, ou seja, ele jogou o Daniel Silveira ao mar. Aliás, o Marcos Duval ontem, quando saiu do depoimento da Polícia Federal,
também disse assim, a culpa é toda do Daniel Silveira, está preso, tem que ficar preso mesmo, ou seja, jogaram o Daniel Silveira no mar. Agora seria bom se o Daniel Silveira falasse alguma coisa, mas alguma coisa que preste, né? Não bobagem. Então o Bolsonaro disse que era coisa de maluco e disse que não falou nada porque ficou com medo da reação, de uma possível reação destemperada do Daniel Silveira. Convive com essa turma, todos são da mesma turma, né? São todos bandidos. Eu tô falando e hoje eu li que o Pedro Serrano, que é um excelente, um dos maiores juristas brasileiros, escreveu hoje o que eu falei ontem, né? Não que ele tenha me copiado, né? Claro que não. Já há todos os motivos, aliás eu falei aqui também, para prender todos esses caras com prisão preventiva. Gente, esses caras continuam se articulando, continuam escondendo provas, continuam fazendo obstrução de justiça. São todos motivos, isso eu já aprendi, são todos motivos para a decretação de prisão preventiva. Exatamente para que a justiça possa ser feita sem essas interferências indevidas. Todos os motivos, pode prender todo mundo, todos eles. Tudo com tentativa de obstrução de justiça. O Bolsonaro, lá já de Orlando, já disse o seguinte, olha só, eu sou italiano. Que ele diz que tem dupla cidadania. A Itália ainda não concedeu essa dupla cidadania para ele, não. Mas ele diz, não, pela lei italiana eu sou italiano, ou seja, já está preparando fuga para a Itália e não deportação. Porque quando um cidadão, alguns países, né, quando um cidadão é cidadão do seu país, ele não é deportado. O Marcos Duval, aí hoje fica mais claro, né? Aliás, só o Otávio Guedes está ali atrás. Só o Otávio Guedes da Globo News acertou isso ontem. Ele falou desde o início. Isso está parecendo ser uma jogada do Marcos Duval para, na verdade, atacar o Alexandre de Moraes. Muitos disseram, não, o Otávio Guedes é ótimo, mas se enganou. Mas hoje o Marcos Duval disse que vai pedir o afastamento do Alexandre de Moraes do inquérito. Não vai conseguir nada, a não ser que surja uma gravação bombástica contra Alexandre de Moraes, coisa que eu não acredito. Gente, agora vamos lá. Os depoimentos de ontem da Polícia Federal, exceto do Marcos Duval, que foi bobagem. Aliás, todos foram bobagem. Valdemar Costa Neto, depois ontem para a PF, e disse que não sabe de nada sobre as minutas do decreto golpista. Não sabe quem fez as minutas, que quando ele disse que tinha uma minuta na casa de cada um, era só uma força de expressão, e que as minutas eram muito mal elaboradas, por isso ele não deu bola. Eu fico pensando assim, então se ela fosse bem elaborada, aí ele daria atenção? Apesar de ser golpista, bem elaborada, mas golpista? Esses caras... E eles se incriminam, na verdade eles se incriminam. Espero que a justiça esteja vendo tudo isso, né? O Anderson Torres, esse levou 10 horas depondo. Disse que não sabe quem fez a minuta, disse que não sabe quem foi que entregou a ele e que a faxineira dele colocou a minuta na estante dele. O cara é tão covarde, tão canalha, tão pilantra, tão vagabundo, que ele culpou a faxineira dele. A minuta, ele também disse que a minuta era muito mal elaborada e aí eu não dei bola para ela. Ou seja, se ela fosse bem elaborada, ele também daria a bola para ela. E que ele está sem celular porque ele perdeu o celular nos Estados Unidos. Coitadinho. Primeiro ele tinha esquecido, agora ele diz que perdeu. Claro, né? Porque esqueceu, manda buscar. Não, perdeu. Parece a piada, os dois casos, daquele cara que roubou um porco e carregava o porco aqui nas costas. Aí ele se depara com o cara que foi roubado e o cara fala, cara, você roubou meu porco. Ele, eu roubei seu porco? Eu não roubei o porco. Mas e esse porco aí nas suas costas? Porco? Que porco? É exatamente a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. A Polícia Federal hoje prendeu mais gente, 3 pessoas, mas ainda está faltando pegar os tubarões. Os tubarões políticos, empresários, grandes empresários. Não o cara que se diz empresário, o cara tem um táxi, se diz empresário. Não, grandes empresários estão metidos nisso. Evangélicos, aí nenhuma discriminação a eles, é que até agora a gente não sabe de nenhum católico, nenhum bandista, nenhum budista,
judeu envolvido nisso. O que a gente tem visto é alguns evangélicos. Então, pegar os evangélicos pastores, tá? Não estou falando também do rebanho, não, da ovelha, não. Estou falando do pastor. E militares. Tá? Tem que pegar essa turma toda, que tem muita gente aí que está escapando, hein? Mourão disse que o combate ao garimpo feito pelo governo Lula é uma hipocrisia. Ele prefere deixar os Yanomamis morrendo de malária, com mercúrio no sangue, pelo menos 30 crianças, meninas grávidas, por terem sido estupradas por garimpeiros. Ele prefere isso. A bancada evangélica, isso aqui é muito engraçado. A bancada, no Congresso tem uma bancada evangélica que eles fazem votação para eleger o líder deles. E fizeram essa votação em papel, tinham 2 candidatos. A votação foi anulada, porque houve denúncia de fraude, tinha mais voto do que gente. Ai, meu Deus, e eles queriam isso para o Brasil, 118 milhões de votos. Eles queriam que fosse contado assim. Daniel Silveira, eu falei ontem, né, acharam 260 mil na casa dele. Ele disse que era tudo de salário. Nossa, ele ganha 30 mil. E eu acho que é 30 e poucos brutos. Mas tá bom, vamos lá, 30 mil. Significa dizer, 30 mil são quase 10 meses. Não, 9 meses. São 9 meses de salário que o cara guardou na casa dele. Não gastou. Não comprou uma bala, um bombom, uma jujuba. Pegou todo o salário que ele ganhava e guardava na casa dele, em dinheiro vivo. Conta outra, né? E, gente, o Wallace do vôlei lá do Minas foi suspenso pelo COB, Comitê Olímpico Brasileiro. É uma vergonha, sabem da história, né? Já contei aqui. Ele disse, botou lá uma enquete no Instagram dele perguntando se as pessoas gostariam de dar um tiro de carabina 12 na cara do Lula. Aliás, eu falei aqui 54-46, não, era pior. 64-36 que estava quando foi denunciado. Ele correu para tirar, mas já tinha colocado, já tinha printado, aquele negócio. Printou, dançou. E é isso aí. O cara agora está suspenso pelo Comitê Olímpico Brasileiro. Como é que chega em casa? Parece que tem 2 filhas. Como é que chega em casa e olha para as filhas? Eu juro que eu não consigo entender. Até segunda-feira, bom final de semana para todo mundo. Até lá. Tchau.